Olá, este vídeo foi produzido por Anerivânia Oliveira e Thiago Silva, alunos no componente de tópicos de lógica do curso de licenciatura de Filosofia da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Nosso objetivo aqui é apresentar contribuições da lógica para a argumentação na escrita da redação do Enem. Para isso, veremos como a cartilha do participante de 2023, publicada pelo INEP, entende por argumentação. Também veremos o que é um argumento, a diferença entre argumento lógico e argumento retórico, como o argumento lógico se estrutura e algumas dicas na hora da escrita. Na cartilha do participante de 2023, publicada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, encontramos a seguinte definição de redação. A prova de redação exigirá de você a produção de um texto em prosa, do tipo dissertativo argumentativo, sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política. Nessa redação, você deverá defender um ponto de vista, uma opinião a respeito do tema proposto, apoiado em argumentos consistentes, estruturados com coerência e coesão, formando uma unidade textual. Em outra passagem, a cartilha define: o texto do tipo dissertativo argumentativo é aquele que se organiza na defesa de um ponto de vista sobre determinado assunto. É fundamentado com argumentos, a fim de influenciar a opinião do leitor, tentando convencê-lo de que a ideia defendida está correta. É preciso, portanto, expor e explicar ideias. Por isso, há uma dupla natureza nesse tipo textual: é argumentativo porque defende um ponto de vista, uma opinião, e é dissertativo porque utiliza explicações para justificá-lo. Percebemos a partir destes fragmentos que o texto da redação deve ser obrigatoriamente uma dissertação argumentativa, exigindo dos participantes argumentos sólidos com coerência e coesão. Tendo isso em mente, acreditamos que não basta somente escrever segundo a norma padrão da língua portuguesa ou ter conhecimento do tema, mas seria importante ter conhecimento básico de argumentação lógica. Para avaliar a redação dos participantes, o INEP utiliza 5 competências, cada uma vale no máximo 200 pontos. Nos deteremos aqui na competência 3, que trata sobre argumento. A competência 3 tem o objetivo de avaliar como o participante seleciona, relaciona, organiza e interpreta informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa do ponto de vista escolhido. Para isso faz as seguintes recomendações: apresentação clara do ponto de vista e seleção dos argumentos que o sustentam. Encadeamento das ideias, de modo que cada parágrafo apresente informações coerentes com o que foi apresentado anteriormente, sem repetições desnecessárias ou saltos temáticos, ou seja, mudanças abruptas sobre o que está sendo discutido. Desenvolvimento dessas ideias por meio da explicitação, explicação ou exemplificação de informações, fatos e opiniões, de modo a justificar, para o leitor, o ponto de vista escolhido. Para atendermos a estes critérios, devemos entender primeiramente o que é um argumento. Margucci define argumento como aquele discurso no interior do qual se extrai uma consequência. Do mesmo modo, Neves Filho e Lima Rui apontam que os argumentos são expressões linguísticas de nossos raciocínios. E o fazemos em diversas situações do nosso cotidiano, nas quais somos convidados a explicar, justificar, porque chegamos a uma determinada conclusão. Portanto, um argumento é o discurso em que uma ou mais premissas justificam uma conclusão. Vejamos o exemplo de um argumento lógico e válido. O Japão, embora seja um país desenvolvido, embora possua uma indústria altamente desenvolvida, possui baixa renda per capita e nível calórico alimentar insuficiente, que são indicativos de país subdesenvolvido. Portanto, um país desenvolvido pode apresentar características de subdesenvolvimento. Os argumentos lógicos possuem uma determinada estrutura, na qual Margucci classifica como antecedente e consequente. No antecedente encontramos as premissas, ou seja, as justificativas que embasam a conclusão. No exemplo acima, o antecedente é composto pelas seguintes premissas: o Japão é um país desenvolvido. O Japão possui uma indústria altamente desenvolvida.
O Japão possui baixa renda per capita e nível calórico alimentar insuficiente. Baixa renda per capita e nível calórico alimentar insuficiente são indicativos de país subdesenvolvido. A parte que contém a conclusão do argumento é denominado de consequente. No exemplo citado temos: um país desenvolvido pode apresentar características de subdesenvolvimento. Além disso, é crucial garantir que as premissas deem base segura para a conclusão, pois se não o fizer, o argumento não é válido. Vejamos os seguintes exemplos. Argumento 1. Todo homem é mortal. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Argumento 2. Todo homem é mortal. Sócrates é mortal. Logo, Sócrates é homem. O argumento 1 é válido, pois, como dissemos, a conclusão está justificada logicamente pelas premissas. Nota-se que, sendo Sócrates um homem e que todos os homens são mortais, logicamente ele também é mortal. No entanto, o argumento 2 é inválido, pois apesar de apresentar estrutura e termos semelhantes ao argumento 1, a sua conclusão não está fundamentada nas premissas, já que a qualidade de mortal não é exclusiva de seres humanos, pois Sócrates poderia ser o nome de um gato ou cachorro, ou qualquer outro ser dotado de mortalidade. Assim, não podemos concluir, logicamente, a partir dessas premissas, que Sócrates é homem. Argumentos válidos são argumentos lógicos. Por outro lado, os argumentos que não se preocupam com a validade lógica são argumentos retóricos. O argumento lógico busca expressar justificativas racionais e sólidas para as suas conclusões, enquanto que o argumento retórico tem a finalidade de persuadir o interlocutor, principalmente pela emoção. Portanto, deve-se ter cuidado para utilizar argumentos retóricos em um texto formal, como na redação do Enem. Portanto, vejamos um exemplo de um argumento retórico. Esperamos que aceite as nossas recomendações. Passamos os últimos 3 meses trabalhando sem descanso nesse relatório. Perceba que o argumento está tentando convencer alguém a aceitar as recomendações sobre o relatório não porque são bem elaboradas ou a melhor opção, mas porque esteve trabalhando por meses sem descanso, ou seja, trata-se de um argumento que tenta convencer pelo apelo emocional. De acordo com Anthony Weston, o primeiro passo para construir um bom argumento é ter clareza do que se quer provar, ou seja, ter clareza da conclusão. Entendido o que se quer concluir, deve-se então desenvolver premissas confiáveis que deem razão à conclusão. E recomenda que os argumentos curtos devem apresentar primeiro as premissas e depois a conclusão. Não basta conhecer a estrutura de um argumento e ter premissas confiáveis, é preciso ser conciso, evitar termos vagos e genéricos. Segundo Weston, o excesso de palavras vagas confunde o leitor e pode confundir também aquele que escreve. A ambiguidade dos termos também pode comprometer o argumento. Isso exige daquele que escreve ter clareza do sentido dos termos que utiliza para não cometer a falácia da ambiguidade, que é a utilização desses termos ambíguos, de forma proposital ou não, na argumentação. A linguagem apelativa também deve ser evitada, pois deixa o argumento fraco, já que aquele que escreve apela para a emoção do leitor ao invés de lhe fornecer premissas objetivas. Existem muitas outras falácias que não apresentaremos aqui, mas que a compreensão delas é determinante para a construção de uma boa argumentação lógica. Portanto, conhecer o que é um argumento lógico, a sua estrutura e sua diferença em relação a um argumento retórico são fundamentais para as pessoas que pretendem escrever uma boa redação no Enem.